Impulsionado pela ausência do Estado em chegar e atender regiões mais pobres dos municípios, o poder paralelo tem ganhado cada vez mais força, principalmente na sociedade de periferia. Com regras e leis próprias, o Tribunal do Crime julga, prende, absolve e mata outros criminosos. Muitas vezes é o tipo de justiça mais presente e eficaz que chega até a população mais periférica. Quem acompanha tudo isso e traz relatos impressionantes é o jornalista Luiz Crescenzo. Temes tem a força da espada, os olhos vendados e carrega uma balança nas mãos. É o símbolo da justiça, garante direito de defesa ampla. Num julgamento tradicional, o juiz, os representantes do Ministério Público, as testemunhas, os advogados de defesa e as provas vão decidir se um acusado deve ou não ser condenado. Mas, infelizmente, é apenas uma pequena parcela desta população que chega de fato à cadeira dos réus. No ano passado foram cometidos 43.893 homicídios no país, 5 mortes por hora. Em apenas 1% dos crimes, o responsável foi identificado, julgado e condenado. Isso faz com que a insegurança e a impunidade no meio da nossa população é muito grande. E a sociedade ela fica à mercê. E isso faz com que ela vá buscar, esse poder paralelo que vai dar uma resposta rápida e imediata para essa situação. Nos casos de estupro, o absurdo também é gigantesco. Em média, são registrados por ano 49 mil casos. Apenas 1% vai para a cadeia. Nós temos um Código Penal de 1940, um Código de Processo Penal de 1941. Há 80 anos que nós temos esses instrumentos jurídicos. Isso faz com que a morosidade da sociedade em ter resposta em cima dos seus códigos fica ineficaz. Uma lei caduca, um sistema de investigação sucateado e a ausência do Estado, principalmente nas periferias, criaram um governo paralelo com regras e leis próprias. É a demonstração de uma incompetência e até mesmo de não estabelecer como prioridade essa questão. Enquanto a estrutura estiver funcionando, enquanto as coisas estiverem andando como estão, sem causar outros danos à imagem dos governos estadual, municipal e federal, elas ficam acomodadas. Quer dizer, é mais ou menos uma lógica histórica na dinâmica das políticas públicas no Brasil. O Tribunal do Crime é, sem dúvida, o maior exemplo do poder paralelo que existe nas regiões mais pobres. A facção criminosa, que atua dentro e fora dos presídios paulistas, tem até um código penal próprio, a cartilha, que tem 32 itens. Quem deixa de cumprir uma das regras é levado para um tabuleiro, como eles chamam esse julgamento, que normalmente termina em morte. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Jarinu. A polícia encontrou 5 corpos numa cova, num cemitério clandestino. Todos eram de Campinas e certamente foram mortos durante um tribunal. Em Itupeva, um homem que vivia para o tráfico teve a cabeça cortada. Em Bragança Paulista, um suspeito de estupro de menores simplesmente desapareceu. Em Campinas, outro homem envolvido com o crime organizado foi morto com 40 tiros. Claro, mais uma ação do Tribunal do Crime. Se o Estado se ausentou, o privado tomou conta. Imaginar que é possível afastar o Estado é fazer o jogo desses grupos. E isso também não é só na área do crime, é na própria dinâmica da atividade econômica. Toda vez que você tira o Estado, quando você, por exemplo, privatiza uma área de serviço público fundamental para a sociedade, quem vai substituir o Estado é um privado. Esse privado tem interesses particulares, privados. E aí a população perde o poder e a capacidade de melhorar a sua relação ou de ter como negociar
esse serviço que ela precisa. O primeiro caminho para tentar mudar essa realidade segue para uma reforma total do Código Penal. Hoje precisa ser uma reforma ampla, uma reforma na base. O Estado tem que fazer realmente uma estrutura, né, e uma reforma totalmente na sociedade para evitar esses tipos de ocorrência. E claro, o Estado tem que cumprir o papel dele de atender e chegar em todas as camadas da sociedade. O Estado, ele não tem alcançado a periferia do jeito que é para alcançar. E a periferia fica a ermo. Muitas das vezes o Estado fica ausente deles. Sem isso, o poder paralelo vai ganhar a cada dia mais e mais espaço. Pela ausência do Estado em dar uma resposta, o poder paralelo ele consegue dar resposta quase que imediata à sociedade. É algo que já estava previsto, quer dizer, a tendência é o caos ou o aprofundamento do domínio desses grupos em áreas mais amplas.